Olá, irmãos, alunos de teologia do curso médio. Hoje vamos falar sobre a matéria de angelologia, estudo sobre os anjos e demônios, né? Na verdade, o certo seria estudo sobre os espíritos, bons e maus. E você tem um livro aí, no primeiro capítulo, né? É uma introdução ao estudo dos anjos. Os anjos na visão das outras culturas, né? As outras culturas têm sempre a imagem dos anjos e eles são muitas vezes até adorados, né? São seres adorados. Nós não temos essa visão na Bíblia porque os anjos são ministros de Deus e não criaturas para serem adoradas. Na visão das outras culturas, existe a visão do anjo da guarda, né? Como se cada um tivesse um anjo protetor, e isso não existe também na Bíblia. A doutrina dos anjos na história do cristianismo. A Bíblia sempre, o cristianismo sempre admitiu a existência dos anjos como uma verdade de fé, como aqueles que estão a serviço de Deus, não da igreja, né? Mas a serviço de Deus. E durante algum tempo houve uma febre, né, de anjos, anjo aqui, anjo lá, anjo na porta, anjo no altar, muitas vezes até cultos de adoração a anjos, né, culto aos anjos. Mas na doutrina dos anjos bíblica que nós aprendemos é que os anjos, eles estão a serviço de Deus. Os anjos têm livre-arbítrio, embora eles não façam aquilo que eles querem. Eles agem sempre de acordo com a permissão de Deus. Os anjos são seres muito inteligentes, são espíritos, são seres de muito poder e existem também os anjos maus, que na queda tornaram-se os demônios. O capítulo 2 fala sobre os anjos do Novo Testamento. Ao contrário do Antigo Testamento, no Novo Testamento, pouco se fala sobre os anjos, porque a função de estar ao lado da igreja, de conduzir a igreja, de orar pela igreja, olhar pela igreja, de proteger a igreja no Novo Testamento, sempre esteve a cargo do Espírito Santo e não dos anjos. Então, pouco se fala no Novo Testamento sobre os anjos. Somente que eles são seres espirituais, porque uma palavra na Bíblia chamada malak, que quer dizer mensageiro, né? Então, anjo é um ser espiritual. Quando ele é encarregado de ter alguma função de anúncio, quando ele é um mensageiro, então nós dizemos que ele é um anjo. Então, anjo não é a natureza desses seres. Anjo é a função. Então, o espírito na função de anjos. No Antigo Testamento vemos muitas aparições dos anjos, né? Os anjos estão em toda parte. O anjo da morte, que passou no Egito na Páscoa. O anjo que matou 120 mil assírios na invasão do Reino do Norte. Há várias menções de anjos na Bíblia. Porém, há suspeita de que a aparição desses anjos era a figura do próprio Deus. Como é que nós vamos saber se era o próprio Deus que estava falando ali com os homens? Porque se esse ser recebe adoração, então era o próprio Deus, senão era um anjo qualquer. Anjos aparecem a Gideão, anjos aparecem no nascimento anunciando o nascimento de Sansão. Então nós vemos muitos anjos, a menção dos anjos no Antigo Testamento, né? No capítulo de número 3, está falando sobre os anjos do Novo Testamento, que nós já falamos que a figura do anjo era substituída pelo Espírito Santo, né? Então, mas são mencionados várias vezes a figura dos anjos, e eles têm um papel especial reservado no Apocalipse. Eles serão aqueles que vão derramar as taças, que vão trazer juízo sobre a terra, que vão anunciar a queda da Babilônia e que vão, nesse momento, ter uma participação especial, porque na tribulação existem anjos caídos que estão presos no abismo. Então, na tribulação, eles serão soltos para atormentar os homens que estão na terra durante a tribulação.
No capítulo 4 fala dos anjos bons, né? A hierarquia deles. Anjo é o mensageiro. Acima do anjo há o arcanjo. Só há um arcanjo na Bíblia mencionado, é o arcanjo Miguel. A origem dos anjos. Eles foram criados por Deus um dia, então eles são seres sem corpo, são espíritos, e eles são criaturas de Deus, são em número enorme, são legiões e legiões incontáveis de anjos. Eles não têm corpo, mas eles são imortais porque eles não estão sujeitos à morte física, somente à morte espiritual. Os anjos são numerosos, né? Eles têm inteligência, têm personalidade, mas anjo não tem asas, né? Às vezes nós vemos as figuras de anjo com asas, mas aquilo é uma figura do catolicismo, né? Do paganismo, anjos com asas. Não existem anjos com asas. Apenas lá em Isaías é mencionado os querubins, os serafins, que eles tinham asas, mas querubins e serafins não são anjos. São uma categoria de seres espirituais diferente dos anjos. Anjo é só aquele que é mensageiro. Os anjos são inferiores a Cristo, é claro, né? Mas eles têm uma hierarquia. Gabriel é mencionado na Bíblia sempre como mensageiro. Miguel é mencionado como príncipe, o general dos exércitos de Deus, dos anjos. Há os querubins, né? Que estão feito até um querubim de ouro sobre a tampa da arca. Eles são ligados à guarda das coisas sagradas, né? Há os serafins também, que são seres ligados à adoração. Quando Adão e Eva pecam, dois serafins foram colocados na guarda do Jardim do Éden, mas eles estão ligados à adoração. O caráter dos anjos: os anjos são bons, são obedientes, né? São reverentes, são sábios, e os anjos são mansos, né? Embora haja anjo nervoso também, né? Naquela passagem de Moisés, quando Deus diz que não vai com o povo, vai mandar um anjo, o anjo ali é meio nervoso, por isso que Moisés fala assim: não, Senhor, não nos faça sair daqui sem a tua presença. Porque ele sabia que os anjos não têm a mesma paciência, a mesma misericórdia que Deus tem. As funções dos anjos. Os anjos, a eles não foi dada o privilégio de pregar o evangelho, né? Mas eles são guardiões das coisas de Deus, são mensageiros em favor da igreja para cumprir as ordens de Deus com relação à igreja. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Quando Deus quer fazer isso, se ele não quiser, não vai haver livramento. Mas está escrito lá no Salmo, mas o Salmo é escrito não por Deus, é a palavra do homem. Então nós não podemos usar os Salmos nem Provérbios como doutrina, porque não é Deus falando, é o homem falando. No capítulo 5 fala dos anjos maus. Então provavelmente os anjos que caíram com Satanás, na queda, Satanás, a terça parte dos anjos, eles tornaram-se anjos maus ou demônios. E eles se corromperam com essa queda e tornaram-se demônios ferozes, alguns tão ferozes que estão presos, né? Também o livro menciona Satanás, que entende-se que era um querubim, que desejou ser igual a Deus e foi lançado da presença de Deus. Mas tudo isso é uma conclusão de Ezequiel, Isaías 14 e Ezequiel 17, que fala sobre o rei de Tiro, mas não há certeza de ser Satanás ali, simplesmente porque o texto não diz. Embora em Apocalipse 12 fale sobre a queda de Satanás e a terça parte dos anjos. Há muita especulação sobre os anjos, os demônios, quem são eles. São espíritos de pessoas que já morreram, alguns dizem, mas nós sabemos que quem morre não volta a esta terra. Portanto, os demônios são os seres espirituais que caíram junto com Satanás na sua rebelião. Os demônios, eles podem possuir as pessoas, não podem possuir um crente. Eles geralmente causam doenças, causam enfermidade, causam depressão, causam suicídio, e eles podem ser expulsos no nome de Jesus.
Onde estão os demônios hoje? Eles habitam nas regiões celestiais, nas nuvens, né? Se nós tivéssemos olhos espirituais, nós podíamos vê-los andando para cima e para baixo aí, olhando o que os crentes estão fazendo, os futriqueiros, né? Então, e a conclusão fala dos anjos como seres espirituais, mas há muitas sobre os seres espirituais, há muito mais perguntas do que respostas. Não temos todas as respostas sobre os seres espirituais. E Apocalipse fala de animais que têm olhos, que têm rosto de leão. São seres espirituais também, que estão no céu, e, portanto, não são anjos, né? São seres espirituais. A classe de seres espirituais foi toda criada por Deus. E quando o ser espiritual é designado para entregar uma mensagem, naquele momento ele torna-se um anjo, né? Nós não temos muita informação sobre os anjos, mas eu creio que examinando este vídeo e lendo o livro, nós podemos ter um pouco mais de conhecimento sobre esses seres tão enigmáticos, né? Tão misteriosos, que a Bíblia fala sobre eles do começo ao fim, mas dá pouca indicação. A Bíblia diz que no nascimento de Jesus, uma multidão de anjos cantava nos céus, anunciando o nascimento de Cristo. Então nós vemos os anjos em toda a história bíblica, desde a criação até o Apocalipse. Os anjos são seres reais, né? Eles assumem forma humana quando precisamos falar com os homens, se relacionar com os homens. Os anjos não têm sexo, né? Portanto, os anjos não se misturaram com as mulheres lá em Gênesis capítulo 3, não. Gênesis capítulo 3, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram para si mulheres. Não, ali está falando de a geração de Caim e a geração de Sete. Deus não queria que a geração de Sete, que era de Abel, se misturasse com a geração de Caim, que era a geração que não temia Deus. Mas a geração de Abel é a que adorava ao Senhor. Mas não teve jeito, houve uma mistura ali, mas não foram os anjos que se relacionaram com as mulheres, porque o Senhor Jesus disse que lá no céu seremos como os anjos, não se casam, não se dão em casamento. Anjo não tem sexo, não existe anja, né? Porque ele é um ser espiritual e, portanto, não é homem para se reproduzir. Deus abençoe a sua vida e na próxima aula nós vamos falar um pouco mais sobre esses seres tão maravilhosos que são os anjos.